Entre na página www.fatecanos.com.br, depois clique no link phpMyAdmin. Você entrará na página de login e senha do phpMyAdmin, que é a tela inicial. Informe o seu login e senha, que você terá acesso à tela inicial do phpMyAdmin. Nesta tela inicial, você terá acesso à documentação oficial do phpMyAdmin e aos links para o site do phpMyAdmin, onde você pode fazer o download do programa e obter mais informações a respeito do programa. A maioria das informações você encontrará na língua inglesa. Porém, existem outras línguas também disponíveis, inclusive português. Nessa página inicial, também tem informações a respeito dos processos que estão sendo executados. O que são isso? Informa quais são os usuários que estão conectados e o que ele está fazendo. No nosso caso, o aluno 72, que sou eu, estou pedindo para exibir todos os processos sendo executados, que é pelo comando show process list. Também tem informações sobre todas as bases de dados que eu tenho acesso com esta senha. Então eu só tenho acesso ao banco de dados aluno 72 e o information schema. O information schema é o banco de dados do próprio phpMyAdmin. Também tem opção de exportar os dados, que seria para você poder fazer um backup das informações. Ele dá diversas opções para realizar esse backup. Inclusive, se você quer salvar no formato de Excel ou em arquivo texto. Também dá a opção de você importar esses dados. Ou seja, você fez um backup e você precisa recuperar esse backup. Então você pega aquele arquivo de backup e faz a restauração por aqui. Também dá a opção de você alterar a língua que está configurado o phpMyAdmin. Reparem que o português brasileiro é diferente do português de Portugal. Então, tem preferência escolher o português brasileiro para não se confundir nas traduções. Também dá a opção de você escolher a cor que você quer exibir o phpMyAdmin. E o tamanho da fonte. Ou seja, é bem customizável. Agora, veremos o banco de dados que nós temos acesso, que é o aluno 72 ou o aluno que você tiver acesso de acordo com a sua senha. Ao entrar no banco de dados, a primeira coisa que você terá acesso serão as tabelas. Então, no caso aqui, eu tenho a tabela feira, né? E ele me dá algumas opções com essa tabela. Opção de visualizar o conteúdo dessa tabela, a estrutura, procurar, inserir dados, limpar, que seria zerar o conteúdo dessa tabela, e eliminar a tabela, ou seja, apagar a tabela. A tabela, como eu tinha falado anteriormente, é como se fosse uma planilha do Excel. Então, se você clicar aqui em visualizar, pode ser por aqui
ou se você selecionar também tem a opção visualizar para impressão, tem outras, né? Mas no caso a gente quer só visualizar. Você verá que essa tabela tem o conteúdo, né? No caso o código do produto, o produto e o valor. Fiz uma tabelinha aqui bem simples para exemplificar isso aí. Notem que ele tem aqui mostrar 30, mas eu posso colocar esse mostrar, por exemplo, 100, 1000, né? Que como a minha tabela é muito curta, então ele consegue exibir todo o conteúdo dela. Agora, se ela tivesse mais de 30 registros, ela mostraria os primeiros 30 e teria um botão aqui para poder exibir o restante. Se eu, por exemplo, alterar aqui para 5, dá para exemplificar para vocês. Então ele cria mais páginas. Então no caso ele dividiu em 2 páginas. Agora, como é pouca coisa, não vale a pena colocar em 2 páginas, ou em uma só. Então, você pode alterar para exibir 30 ou 100, quantas você quiser, que ele aparece de uma vez no resultado. E quando você faz uma consulta por aqui, tem a opção também de você exportar o resultado. Então você pode criar um arquivo com essa informação, ou mesmo visualizar para impressão. Você quer mandar para a impressora, primeiro você vai na opção visualizar para impressão, que ele vai já deixar formatado para sair para a impressora. E essa opção visualizar textos completos é só quando você tem um campo muito grande, com muita informação, ele acaba truncando na hora que exibe. Tá? Então, por exemplo, se o nome do produto fosse muito grande, ele ia truncar, não ia aparecer o nome completo. Então, você vinha na opção visualizar textos completos, que ia aparecer o nome completo, como está gravado lá no banco de dados. E aí você pode imprimir a informação corretamente. Tem a opção estrutura. Ela vai te dizer quais são os campos que contém e o que é cada um desses campos. No caso aqui eu tenho o campo código produto. Deixa eu diminuir aqui. Aqui fala que ele é do tipo inteiro, ou seja, é um número. 5 quer dizer que são 5 dígitos que ele permite. Então ele vai de 1 até 99.999. E aqui ele fala que é um signet, quer dizer que ele não tem sinal, ou seja, são só números positivos. Então se você tenta inserir um número negativo, ele não vai aceitar. Nulo não quer dizer que é obrigatório o fornecimento deste dado, ele não aceita a inserção sem esse dado. E autoincremente quer dizer que ele vai incrementar o valor. Tá? Para essa linha específica, que é o código produto, como ele tem o autoincremente, se você não informar o código do produto, quando for inserir um novo, ele vai inserir sozinho. Tá? É diferente nesse caso que não tem autoincremente, que ele vai pegar e não vai aceitar você deixar em branco. Quando eu falo em branco, quer dizer você não informar que vai inserir o nome do produto. Você deixa para depois. Ele nem que você deixe vazio. Você tem que mandar alguma informação para ele. E aqui tem as outras opções que você pode alterar o tipo de dado. Por exemplo, se você acha que 5 é insuficiente, você pode aumentar para 10, né? Tem algumas outras opções aqui. Se você quer aceitar número
tem a opção binário, né? Esse aqui é on update current timestamp, é mais se você estiver guardando uma data, que aí se você não inserir o campo, ele vai colocar a data atual. Então, nesse caso aqui, como a gente está tratando de um número só, então não entra este caso aqui. Eu tinha esquecido. E padrão, né? No caso, se você quiser que se a pessoa não digitar tenha um valor default, você pode definir ali em padrão. Por exemplo, aqui valor, se a pessoa não definir valor, eu posso deixar que o valor padrão seja, por exemplo, R$1, por exemplo. Então, se a pessoa não definir o valor padrão é R$1. Tá? Aqui o alt ele já fica valendo essa definição padrão. Continuando, o produto está como varchar, ou seja, ele está como caractere de tamanho variável, ou seja, é uma string. Então essa string tem tamanho máximo 100. Então você pode guardar um nome de produto de até 100 caracteres, incluindo espaço, acento, tudo. Tá? Então você está definindo que é 100. E aqui esse collation é a língua, né? Então está dizendo que ele aceita os caracteres latinos 1. Tá? Então a nossa língua entra no latim 1, que é por causa da acentuação, né? Então ele entra aqui. O que mais tem a respeito desse? Aqui, ok, vamos aqui para o valor. Ele está dizendo que é do tipo decimal. Decimal é a mesma coisa que um número real. Ou para quem usa a linguagem C, seria a mesma coisa que um float. Só que quando você cria ele, você tem que dizer o número de casas decimais, no caso são 12 casas, e quantas delas é antes da vírgula. Então, por exemplo, aqui eu defini que são 2 casas. Então, se eu digitar 1, ele vai gravar como 1,00. Se eu digitar 2, ele vai gravar 2,00. Se eu colocar 2,5, ele vai gravar 2,50. Ele também informa que o campo código produto é a nossa chave primária. Chave primária é um valor único, ou seja, uma coluna que não pode ter valor duplicado, que é a chave que você vai usar para a pesquisa. Então, por exemplo, se você está tratando de alunos, uma chave única poderia ser ou o CPF dele ou o número de matrícula, né? Então, é uma forma de você conseguir localizar nessa tabela determinado registro. Então, você procura pela chave primária. Mas também pode definir outras chaves de pesquisa. No caso aqui, eu defini o nome do produto. Então, o nome do produto também é uma chave. Só que a diferença dela para a chave primária é que a chave primária não pode ter número duplicado. Agora, o produto, você pode ter 2 produtos com o mesmo nome, né? Então, aqui, o tipo, ele já entra como index, tá? Ou seja, eu só indexei a coluna de nome do produto como chave para pesquisa, mas eu não disse que não pode ter nome duplicado. Nós veremos que também temos como definir que a gente não quer que apareça nome dado. Aí, em vez de usar